Então, boa noite, graça e paz. Gênesis capítulo 50, versículo 20 diz: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Amém? Feche teus olhos nesse momento. Senhor amado, o Senhor zela e vela pela Tua palavra. A Tua palavra não volta vazia, sem cumprir com o propósito para o qual ela foi determinada. Que o homem, ó Pai amado, realmente desapareça. Que o Senhor cresça. Nos usa, Senhor amado, com graça e com unção. Totalmente, ó Pai amado, vestido das Tuas vestes. Que a Tua unção e o Teu poder tome agora, Pai amado, a boca do pregador. E abra, Deus amado, os ouvidos de quem está ouvindo essa palavra. Que essa palavra, Pai amado, não tenha nada, absolutamente nada, que possa impedir de entrar no coração, entrar na mente humana e fazer as mudanças, as transformações necessárias. Aplique essa palavra em nossas vidas. Retira toda a objeção, toda a desculpa, e que nós possamos ter a coragem de aplicá-la em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Será que nós nascemos para sofrer? Será que você nasceu para sofrer? Será que você nasceu para dar errado? Eu nasci para dar errado, eu nasci para sofrer. Então você deve estar perguntando, né? Então, por que eu sofro tanto? Mesmo tentando fazer tudo certo. Boa pergunta, né? Então talvez a sua dor não seja um castigo, mas um chamado. Um chamado para a promoção e não para a destruição. Um chamado para a evolução. Estão entendendo? Então se você estiver bem atento, você vai compreender na realidade que existe um propósito para o sofrimento. O sofrimento, na verdade, e a dor, ela é uma professora dura, mas necessária em nossas vidas. Porque nós não somos tão bons quanto a gente gostaria que fôssemos. A gente tem coisas na nossa vida que nós aprendemos somente quando nós sofremos. Somente quando nosso orgulho cai por terra. Então, às vezes, é importante, é necessário a dor para chamar a nossa atenção. É necessário o fracasso, porque o fracasso também faz com que a gente aprenda. É mais fácil aprender com o erro do que com os acertos. É mais fácil aprender com os fracassos do que com as vitórias. Então, a palavra de Deus, ela é uma palavra que nos traz vitória, sucesso, vida abundante. Eu creio tudo nisso. Mas também a Bíblia diz que nós vamos passar por aflições. João 16,33 diz: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu estou com você. Jesus disse isso. Então nós não podemos pregar um evangelho cor-de-rosa, que tudo é vitória, e que as coisas agora vão acontecer tudo em prol do nosso favor. Na verdade, acontece tudo em prol do nosso favor, mas acontece também a dor, a necessidade, a escassez, o deserto que nós passamos, ou seja, as desilusões, os fracassos, mas não para a nossa destruição. É isso que tem que ficar muito claro. Não é para a nossa destruição, é para a nossa promoção. Então a luta pela qual nós passamos, a derrota que nós sofremos, a humilhação que nós sofremos, não é para a nossa destruição, é para a nossa promoção. E se eu tenho essa mente que a luta, que a dor faz parte da minha evolução, ou seja, do meu crescimento, do meu amadurecimento, eu vou olhar agora com outro olhar para a luta. Eu vou olhar agora com outro olhar para o sofrimento. Não agora como um vitimista, ou seja, coitado de mim, pobre eu sou, tão pequeno eu sou. Em relação a Deus, com certeza, mas Deus nos deu qualidades, Deus nos deu ferramentas, Deus nos deu habilidades, competências para nós podermos reagirmos e voltarmos melhor. Ou
seja, nós temos resiliência. Resiliência, ela vem da parte da física, mas hoje é utilizado muito na parte emocional. Ou seja, algo que vai, mas volta ao seu estado original. E a Bíblia compara o cristão como a palmeira. A palmeira, se você olhar numa tempestade, num vendaval, muitas e muitas árvores grandes, elas acabam brigando, rachando e quebrando. Árvores que você olharia e dizia, nunca essa árvore vai cair. E ela cai. Mas a palmeira não cai. Por quê? Porque ela é resiliente. Ela sofre a ação dos ventos e volta ao seu prumo, ao seu lugar. Então nós somos resilientes, ou seja, por mais forte que seja a porrada, por mais forte que seja a luta, a dor, nós voltamos novamente ao eixo. Deus nos fez para termos esse equilíbrio. Mas além da resiliência, Deus nos fez também para sermos antifrágeis. O que é antifrágil, pastor? Mesmo que a gente quebre, mesmo que a gente seja derrotado em algum momento, a gente volta mais forte. É um outro conceito que eu quero colocar para vocês, que vocês entendam. Então a luta, ela nos faz mais fortes. Amém? Amém? Amém, glória a Deus. Eu vou colocar aqui agora uma história, para que você possa entender que o sofrimento não é o fim. O sofrimento é o palco onde Deus revela o céu. O sofrimento é o palco onde Deus faz a estreia da tua vida, para que você possa conduzir e ser um ator e ser um autor da tua própria história. E Deus vai te dar um enredo, Deus vai te dar condições para você escrever uma nova história. Nós não podemos mudar o passado, isso é um fato, mas nós podemos mudar o presente. E mudando o presente, com novos pensamentos, novas falas, nova disposição, nova postura, automaticamente eu estou mudando o quê? O meu futuro. Porque o meu futuro depende do presente. O meu futuro depende das minhas atitudes que eu tenho hoje. E a palavra de Deus diz, Deuteronômio capítulo 30, versículo 19: Eis que eu coloco sobre ti bênção ou maldição, vida ou morte. O que você vai escolher? Ou seja, todo dia, em todo momento, nós estamos tomando atitudes. Mesmo quando eu não faço nada, mesmo quando eu me calo, mesmo quando eu fico parado, eu já estou tomando uma atitude de não fazer. Então nós sempre tomamos atitudes. Pastor, você não fica frustrado com pessoas? Fico. Você não fica chateado com situações? Fico. Você não fica aborrecido com pessoas e situações? Fico. Mas a palavra de Deus diz, irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, eu sou ser humano assim como você. Tem momentos que eu fico triste, tem momentos que eu fico aborrecido, tem momentos que eu fico para baixo, tem momentos que eu digo, Senhor, eu não quero mais, tem momentos que dá vontade de fugir, tem momentos que eu me sinto fragilizado e que eu não sei o que eu vou fazer. Mas daí, rápido, eu digo, Senhor, meu pastor, e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e Ele me bastará. O Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Ou seja, eu vou para a palavra de Deus, eu peço socorro para o Senhor e logo começo a verbalizar, logo começo a testemunhar, logo começo a profetizar, logo começo a pregar para mim mesmo. Onde está aquele homem do púlpito? Onde está a coragem? Onde está a ousadia? Você vai se entregar? Eu me olho no espelho e começo a pregar para mim mesmo. Eu começo a ver a minha reação mudar. Eu começo a ver que eu sou humano, sim. Que eu tenho fraquezas, sim. Tentações, sim. Desilusões também. Mas eu tenho um Deus que é grande. Então eu não olho, eu tiro o foco da minha dor, eu tiro o foco do problema, eu tiro o foco da desilusão e foco aonde? Na solução.
como um exemplo, embora que eu faça o máximo possível para ser. Mas olha para Deus e para a sua palavra. Porque eu, em algum momento, eu posso decepcionar vocês. Porque eu sou um ser humano igual a você. Mas eu aprendi a guiar e regular as minhas emoções, não por mim apenas, mas pela palavra de Deus e pelo Senhor. Eu aprendi que quando estou sofrendo, quando também estou na dor, eu busco o Senhor, como diz o Salmo 121. Elevo meus olhos para o alto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Ou seja, eu creio na palavra de Deus, eu confio nele, e a partir de então, eu sei que Ele não vai me abandonar, Ele não vai me decepcionar, Ele vai me ajudar. Ou seja, a palavra de Deus que me fortalece, é a palavra de Deus que me levanta. Mas eu não estou imune ao sofrimento. Você não está imune ao sofrimento, porque o Senhor falou que nós vamos sofrer sim, nós vamos ter desilusões sim, nós vamos ter momentos que nós vamos estar desanimados, desamparados, nos sentir abandonados e tudo mais, mas isso são somente momentos, porque a palavra de Deus também diz que a tristeza pode durar a noite inteira, mas a alegria vem para o amanhecer. Ou seja, há um momento de tristeza, há um momento de desilusão e desolação em nossas vidas, mas a alegria vem para o amanhã, porque a noite não pode impedir o nascer do sol. E mesmo quando a gente não vê o sol, ou seja, o dia está carrancudo, fechado, tem muitas nuvens, o sol impera e governa acima das nuvens. Então, uma outra figura que nós somos chamados para sermos como águia. A águia é o único animal, ou seja, um pássaro, que consegue sobrevoar acima das nuvens. Ela vence a tempestade, ela vence os raios, depois ela segue governando lá em cima, acima das nuvens. Você está entendendo, queridos? Deus, Ele colocou algumas imagens, algumas associações para nós podermos nos imaginar, porque a Bíblia também diz, assim como o homem se vê, assim ele é. Então tem momentos que eu me sinto fracassado, tem momentos que eu penso também que eu sou um fracasso, tem momentos que eu penso que eu não quero mais, mas depois eu lembro da palavra de Deus. Deus diz que eu sou uma palmeira, sou resiliente. Deus diz que eu sou como águia, tenho visão. Deus diz que eu sou como leão, é para governo, é para domínio. Deus diz que nós fomos feitos para ser cabeça e não cauda. Então eu entendo sim que temos momentos de fracasso, temos momentos sim difíceis na vida, mas são apenas momentos. E a nossa vida não faz parte somente os momentos, mas uma vida inteira. Amém? Quero contar para você a história de José. Muitos aqui já conhecem, mas eu quero que você compreenda melhor. José foi filho de Jacó. Filho de Jacó com Raquel. A Rebeca era a mãe. Então, José, ele veio dessa linhagem e dessa mulher que não podia ter filho, ou seja, era estéril. E Deus concedeu para Jacó e Raquel o seu filho José. E ele foi muito amado. Ele foi criado com muitos filhos. E ele cresceu sob a supervisão, sob os olhares dos pais. E Jacó amava muito e amava muito mais José do que os outros irmãos. Quando José cresceu, fizeram uma túnica para ele, de várias cores. E ele andava com essa túnica. E ele ia supervisionar os irmãos no campo e ver se estava se comportando, se estava fazendo bem. E trazia toda a visão e dava a interpretação dos fatos. E os irmãos começaram a ter inveja de José. Chegou um momento que José começou a ter sonhos. E Deus deu o sonho para ele. E ele falou, eu estava sonhando, eu vi que eu tinha o meu feixe, e o feixe mais 10 feixes também junto, e todos esses feixes
estavam ao redor do meu, e o meu estava no centro, e todos os peixes de vocês se encurvavam para o meu. Ficavam ainda mais raivosos e irados com José. Por quê? Porque José estava sonhando que ele iria liderar, governar os seus irmãos. Passa mais um tempo, José teve outro sonho, e agora nesse sonho ele viu que as estrelas, 11 estrelas, e o sol e a lua também se curvavam perante ele. E aí Jacó disse: você está dizendo então que os teus irmãos e eu e tua mãe também vamos se curvar diante de ti? Ou seja, você vai nos governar? José não sabia, mas teve esse sonho, e ele cria esse sonho. Um dia daí Jacó pede para José ir verificar como estava sendo feito o pastoreio das ovelhas. E ele foi uma cidade bem distante. Chegando lá, os irmãos de longe viram José. E de longe começaram a combinar: vamos matar José, porque José não pode continuar. Então, já que eles não podiam mudar a emoção, o sentimento que o pai tinha em relação a eles, eles queriam exterminar José. Quando José chegou, tiraram aquela túnica e colocaram José no poço, atiraram naquele poço. E depois de um tempo veio uma comitiva midianita que ia para o Egito, e lá daí eles decidiram, em vez de matar, vendê-lo como escravo. Pegaram a túnica, mataram uma ovelha, um cabrito, aspergiram sangue sobre aquela túnica e contavam mentindo para o pai que uma fera provavelmente deve ter matado José, porque não encontraram o corpo. Jacó ficou muito triste. José foi para o Egito. Chegando lá no Egito, o capitão maior, o capitão da guarda do faraó, Potifar, pegou José para ser agora escravo no Egito. E lá no Egito, Deus era com José. Tudo que ele fazia dava certo, tudo que ele fazia, Deus abençoava. E ele agora, José foi colocado por Potifar como governante sobre toda a casa dele. Tudo passava por José. A Bíblia diz que José era um jovem bonito, de boa aparência e muito inteligente, com muita sabedoria. A esposa de Potifar botou o olho em José e queria deitar com ele, queria ir para a cama com José. E José sempre dando a desculpa que não podia tocar, porque seria uma afronta contra o próprio Deus e também contra o seu dono. Mas chegou um momento que ela armou, não tinha mais ninguém em casa, e ela pegou o José pela roupa. José teve que sair, mas deixou parte da roupa, e ela começou a gritar, inventou uma história onde que, na verdade, ele teria assediado ela, e não o contrário, o que na verdade era a verdade. Agora vem Potifar com aquela história, as roupas de José junto com a esposa de Potifar, e Potifar pega e coloca José na cadeia. José para na cadeia, e a Bíblia diz: e Deus era com José. Passa-se mais um tempo, José agora pega as chaves da cadeia, o carcereiro deixa todo o governo, porque sabia que onde José colocava a mão, dava certo. Ele tinha a graça e o favor de Deus. Passa-se um tempo, o padeiro e a pessoa que colocava o cálice, o vinho, o copeiro do rei, do faraó, foram parar na cadeia. E lá pararam junto com José. Agora José começa a tratar eles bem também. E chega um momento que eles têm um sonho. O sonho do copeiro. José falou que em 3 dias ele ia voltar para ocupar sua função lá no palácio junto com o faraó. O padeiro ficou feliz com a tradução, com a interpretação desse sonho. E também conta o seu sonho para José. E José disse: dentro de 3 dias, o faraó vai cortar a tua cabeça e os passarinhos vão comer a carne da tua cabeça, um pedaço de pau. Passa-se esses 3 dias e acontece exatamente como José tinha interpretado. O copeiro não lembra de José, e José fica um bom tempo na cadeia. Mas agora
acontece que o faraó teve um sonho. José foi para o Egito com 17 anos. Agora ele já está com 30 anos. 13 anos já se passaram. José está lá na cadeia. E o faraó tem um sonho. Nesse sonho, ele sonha primeiramente com 7 bois gordos e 7 bois magros. E os bois magros como os gordos. Depois ele sonha com 7 espigas lindas, formidáveis, e 7 espigas miúdas queimadas pelo sol. E as 7 espigas miúdas comem as 7 espigas boas. Mas ninguém lá do sábio do Egito consegue interpretar esse sonho. E aí Deus faz com que o copeiro lembre de José e diga que disse para o faraó, lá na cadeia tem um hebreu que tem o Espírito de Deus e ele consegue interpretar os sonhos. E chega daí nesse momento e é chamado José para estar junto com o faraó, e a graça de Deus é junto com o faraó, é junto com José. E José dá a interpretação, faraó, tem 7 anos de fartura e 7 anos depois de escassez de fome. Então Deus deu para José uma palavra de conhecimento, ou seja, uma palavra que viria a acontecer. E aí, José, ainda é inspirado por Deus, Deus deu agora uma palavra de sabedoria, ou seja, o que fazer com essa palavra de conhecimento. Ele disse, pega alguém com muita sabedoria e pega 1/5 de toda a produção desses 7 anos e vai estocando em celeiros. Porque esse estoque vai salvar o Egito e toda a região aqui da fome. O faraó olhou e disse, quem seria mais prudente a ser o governante, senão você, José, que tem esse Espírito de Deus e que tem um Espírito de sabedoria também. Nomeou José como o 2º homem no comando. José agora casa-se, tem filhos, e agora a fome apertou, e todos os países, as nações de volta começam a vir para o Egito. Para quê? Para poder comprar grãos, porque está passando fome. E numa dessas vindas, vem quem? Os irmãos. Os irmãos que jogaram no poço, os irmãos que venderam ele como escravo. E José, ele pensa, eu posso me vingar, ou eu posso perdoar. O que eu vou fazer? Ele vai testar os irmãos. E nesse teste, em relação aos irmãos, ele vê que os irmãos mudaram. Os irmãos estão diferentes. Os irmãos estão mais maduros. E nesse teste agora, ele começa a testar para verificar o caráter dos seus irmãos. E coloca todo o ouro que eles trouxeram de volta. Depois vem o irmão mais novo, coloca a taça de prata que ele tomava o vinho. E aí obriga um deles a ficarem até que venha o irmão mais novo. E no final, José, ele se dá por conhecer pelos seus irmãos. E ele diz, vocês quiseram fazer o mal, mas Deus transformou o mal em bênção. Amém? Tem pessoas que querem o teu mal. Tem pessoas que não gostam de você. Tem pessoas que são até mesmo usadas pelo mal para te afrontar, para tirar tua paz. Mas Deus transforma o mal em bênção. Deus transforma o limão numa limonada. E é isso que nós vamos ver. Amém? Então aqui que nós aprendemos? Que nos dias do buraco, Deus estava com José. Nos dias da prisão, Deus estava preparando o trono. Nos dias de injustiça, Deus estava escrevendo uma nova história que mudaria o destino de uma nação. Então a dor de José não foi o fim, foi o caminho. A dor de José não foi o fim, foi a jornada, foi o processo que o levou a ele reinar. Então muitas vezes nós queremos fugir da dor, fugir do sofrimento, mas a dor e o sofrimento é necessário para a nossa promoção e para a nossa evolução. Amor? Amém? Então a dor que não desiste. Talvez você esteja sofrendo por uma traição,
um luto, uma crise no casamento, um diagnóstico médico, uma porta que nunca abre. Isso é fato. Acontece. Deus não ignora a tua dor. Ele não vira o rosto. Ele apenas usa essa dor para que você possa amadurecer. Usa essa dor para que você possa aprender e tirar lições valiosas do sofrimento. Em Êxodo capítulo 3, versículo 7 diz: tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Ou seja, Deus, Ele não vira o rosto para você quando você está sofrendo. Ele sabe, Ele vê o teu sofrimento. Esse Deus que viu o sofrimento do povo hebreu, o Deus da sarça ardente, não é um Deus distante. É o Deus que desce para libertar. É o Deus que entra no sofrimento com você. É o Deus que está ao teu lado. Pois a palavra de Deus diz: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Eis que estou contigo todos os dias, diz o Senhor. E se é todos os dias, é todos os dias. Se Ele diz que não nos abandona, Ele jamais nos abandona. A palavra de Deus diz: pode porventura uma mãe que abandona, pode porventura uma mãe que amamenta abandonar o seu filho? Mesmo que essa mãe abandone, eu, o Senhor, jamais abandonarei. Então nós temos essa certeza, essa convicção que Deus é conosco. Amém? Então a cruz não é o ponto final do sofrimento? Não. A cruz é o ponto da virada. Então o Filho de Deus sofreu como homem, chorou, sangrou, foi moído. E por que ele foi moído? Por que ele sofreu? Porque ninguém poderia vencer o sofrimento se não fosse o próprio Jesus. Se ele, Jesus, não tivesse passado primeiro pelo sofrimento. A palavra de Deus diz em Isaías 53:5: pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Então Jesus, Ele é Deus. Ele sabe e conhece o que é sofrimento. Mas Jesus também, além de Deus, Ele sofreu na pele. Ele conhece o que é ser abandonado. Ele sabe o que é ser traído. Ele sabe o que é ser rejeitado. E a Bíblia diz em várias vezes: Jesus chorou. Ele conhece a tua dor. Ele conhece o teu sofrimento. Não somente porque Ele é Deus, mas também porque Ele foi homem. Porque Ele pisou e viveu nessa terra. E conhece, por experiência própria, o que você sofre. Por isso que nós podemos chegar até Ele e pedir ajuda. Por isso que nós podemos chegar até Ele e pedir que Ele nos auxilie, nos fortaleça. Amém? A cruz não explica todo o sofrimento, mas mostra que Deus não ficou fora dele. Ele entrou, Ele carregou e venceu na cruz todo o sofrimento. Havia um homem, um missionário, na Nigéria, e a casa dele foi queimada. E junto na sua casa, a sua esposa, os 2 filhinhos morreram queimados. Quando os bombeiros chegaram, encontraram esse homem sentado, com a Bíblia na mão, e ele falava: Deus, eu não entendo por que isso aconteceu. Eu não entendo, mas eu sei que o Senhor tem um propósito para tudo isso. Eu não entendo agora a dor, porque essa dor é muito grande. Mas eu entendo que há um propósito em tudo isso. Me ajuda
e me levanta para que eu venha a estar no centro da tua vontade. Passa-se mais um tempo e Deus fala o propósito para o qual ele existe. Tu perdeu a tua família, tu perdeu os teus filhos, mas eu vou te dar muitos filhos. Esse homem, ele monta uma casa, um abrigo para crianças abandonadas, e agora ele tem 80 órfãos, crianças que ele cuida, como seu próprio filho. As crianças vêm até ele, se agarram, o abraçam, o beijam e o chamam de pai. Como nós vamos entender e compreender as tragédias da vida? Como nós vamos entender os propósitos de Deus? A palavra de Deus diz que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus pensamentos são mais elevados que os teus pensamentos. Então tem coisas que à mesma hora, no momento, nós não conseguimos compreender. Nós não conseguimos até aceitar às vezes. Mas a gente se submete ao Senhor de Deus. Por quê? Porque Deus tem sempre o melhor. Amém? Deus nunca nos deixa só. Ele não nos abandona. Então a palavra final não é a dor, a palavra final é a glória. Romanos 8, 18 diz assim, Romanos 8, 18: porque tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Então a dor não tem a última palavra. Deus tem a última palavra. Amém? Tem uma música que fala, né, e eu concordo, mas em parte dela, que diz que o advogado, o médico, não tem a última palavra. O juiz, o promotor, não tem a última palavra. A última palavra é de Deus. Deus que dá vida é Deus que tira a vida. Amém? Deus tem todo o poder e toda a gerência sobre todas as coisas. Ele faz o que ele bem entender, porque ele é Deus. Então eu me submeto ao seu senhorio. Hoje, Deus quer transformar a sua dor em testemunho. Como assim, pastor? Seu sofrimento não é castigo. O seu sofrimento vai ser testemunho, porque você vai poder testemunhar o que você passou com outras pessoas que estão sentindo a mesma dor que você. Você vai poder compartilhar que sofreu, que chorou, mas que você encontrou forças em Deus para se levantar. A tua dor, o teu sofrimento pode ser o teu ministério. O sofrimento, a tua dor pode ser a força que você precisa para agir. Então Deus transforma o luto em luta. Deus transforma a dor em um start, em um botão de ação, para você se levantar e fazer levantar outras pessoas que também conhecem essa dor. Ou seja, você é a pessoa mais correta possível para começar esse ministério. Você é a pessoa mais necessária para ajudar outras pessoas que também estão sofrendo essa dor. Então essa dor não é em vão. Deus vai te usar para ajudar outras pessoas que estão sofrendo. E você sabe e conhece essa dor. Você sabe e conhece onde realmente machuca. E você vai poder ter empatia. Você vai se colocar no lugar do outro verdadeiramente. E vai entender o sofrimento e a dor por qual essa pessoa está passando. E vai poder ajudar. Já parou para pensar nisso? Transformar o luto em luta. Transformar a dor e o sofrimento em um testemunho. Transformar essa dor, essa tristeza em alegria. Levantar os caídos. E quando você falar, você vai falar com autoridade, porque você também já sofreu. Também já fracassou. Também se sentiu derrotado. Mas agora você venceu. Agora você se ergueu.
E Deus restituiu todas as coisas. Amém? Então, seu sofrimento não é castigo, é um chamado, é um propósito e é uma ferramenta. Amém? Deus vai revelar a sua vontade para você e você vai se ver em outro patamar. Feche os teus olhos nesse momento agora. Repita mentalmente essa oração que nós vamos fazer aqui agora. Senhor, hoje eu entrego toda a dor, todo o vazio, toda a ferida. Não entendo os caminhos, mas confio em Ti. Que o sofrimento não me destrua, mas me transforme. Que em meio à dor o Senhor seja revelado. E que eu nunca me esqueça, o Senhor está comigo. Amém. Amém? Vamos ficar em pé nesse momento, queridos. Que você possa compreender nesta noite que há um propósito na dor e no sofrimento. E o propósito maior é que você se volte para Deus. Porque na força do teu braço, provavelmente você não vai conseguir. Mas se você colocar a tua força e o teu esforço nas mãos de Deus, Deus vai te levantar em vitória. Amém? Feche os teus olhos nesse momento. Senhor amado, eu coloco aqui, ó Pai amado, a vida de cada um no teu altar. Das pessoas que estão e as que vão ouvir essa palavra, essa ministração. Que o sofrimento, ó Pai amado, que essa pessoa está sentindo, agora neste momento, essa dor que parece que não vai passar, esse sofrimento que parece que não tem fim, vem com o teu bálsamo agora. Espírito Santo de Deus, tira toda a dor, tira todo o sofrimento. Levanta esse homem, levanta essa mulher neste momento agora. Que o Senhor seja glorificado e que haja um testemunho vivo e eficaz, que só o Senhor é Deus. Que essa pessoa que aqui está e que está me ouvindo agora, ela sinta-se tomada pelo teu poder, pela tua graça, pela tua unção, e que ela se sinta renovada, restaurada, em o nome de Jesus. Transforma a dor e o sofrimento, ó Pai, em ministério. Transforma a dor e o sofrimento em propósito, para fazer essa pessoa se levantar e dizer: eu vou trabalhar para a honra e glória do Senhor, e outras pessoas ouvirão da minha boca que eu também sofri, mas agora eu estou erguido, agora eu sou feliz. O Senhor me restaurou, o Senhor tem feito maravilhas na minha vida, e eu creio e confio que a cada dia eu vou melhorar, cada dia mais eu vou de glória em glória, em o nome de Jesus. Amém. Amém.